Olá! O vídeo de hoje é Cuidando do Corpo e das Emoções. É o quarto vídeo da série Imunidade Emocional, em que eu vou falar sobre como fortalecer a nossa resistência emocional em tempos difíceis. Essa série, ela tem como objetivo olhar para questões que podem sim melhorar nossa saúde física, mas que dizem respeito a um fortalecimento do sistema imunológico emocional. E os vídeos anteriores, eles trataram o primeiro higienizando os pensamentos, o segundo sintonizando frequências da saúde, o terceiro buscando a ordem em meio ao caos. E é uma iniciativa que eu tive como uma forma de disponibilizar, compartilhar algo de forma gratuita, sem vender nada, sem contratar nada, sem precisar que a pessoa que está recebendo essa informação tenha que obrigatoriamente adquirir algum produto. Então, a forma que eu vi que eu poderia contribuir nesse momento é levando uma ferramenta terapêutica acessível, que basta refletir sobre esses assuntos e colocar em prática alguma coisa que faça sentido para ti. Então, o vídeo de hoje, ele tá nessa sequência, quem ainda não assistiu e quiser, inclusive tem dois, no 2 e no 3 eu coloquei exercícios de visualização criativa bem simples, bem rápidos, mas como uma forma também de dar um exemplo, né, quem já tiver a sua prática de limpeza de pensamento ou de sintonização com frequências mais elevadas, que utilize isso, é só uma ideia. Bom, o assunto então de hoje, eu gostaria de falar antes sobre como o nosso sistema imunológico funciona, até para que a gente possa fazer essa analogia com a imunidade emocional. Então, dentro do nosso sistema físico imunológico, como é que acontece? Quando o nosso organismo reconhece um intruso, um agente estranho, pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo ou outro agente, ativa determinadas células de defesa, que seriam aquelas que vão combater aquele ataque, né, aquele agente agressor, como um exército do bem, vamos pensar assim, formado de leucócitos, que também são chamados de glóbulos brancos. Então, essas células do bem, esse exército vem e combate, né, vê o que precisa fazer para eliminar, neutralizar aquele agente agressor. E aí se desenvolve uma resistência no organismo, produzindo anticorpos e, consequentemente, restabelecendo a saúde. Então, uma vez que esses anticorpos eles vão fazer com que sejam recobertos os intrusos, né, englobados, eles vão ser destruídos pelos macrófagos. Então, falando de uma forma bem simples, o nosso sistema imunológico físico pode ser entendido dessa maneira. E aí também existe um conceito importante da gente retomar, que é o psiconeuroimunologia. O que é isso? E nas palavras da autora Shirley Price na obra Aromaterapia e as Emoções, ela diz que psiconeuroimunologia é uma ciência que nos faz entender que de alguma forma nós somos aquilo que pensamos, porque nos prova que as emoções e pensamentos abalam, sim, efetivamente o nosso sistema imunológico e tornam o corpo vulnerável a uma vasta gama de processos doentios. Por isso, os pensamentos são uma espécie de diretor geral, né, de chefe do nosso corpo, porque se nós somos o leme do nosso sistema imunológico, uma vez que esse fica atrelado às nossas experiências emocionais e mentais, isso é o que a autora coloca no livro. E é interessante pensar como a gente tem, digamos assim, nas mãos, né, no nosso comando, a ativação desse sistema imunológico, uma vez que ele está atrelado, o emocional, pensamento e mente, né, com as emoções, atrelado à nossa imunidade física. Então, esse conceito, essa parte da ciência que estuda a psiconeuroimunologia, ela descreve muito bem essa relação entre os nossos pensamentos e emoções e as nossas defesas naturais do organismo ou a nossa até mesmo queda de imunidade. E aí, fazendo essa analogia do sistema imunológico físico com o sistema imunológico emocional, primeiro a gente tem que olhar para quais são os agentes invasores que vão desestabilizar o nosso equilíbrio mental e emocional. Então, assim como tem no físico, né, um agente agressor, ali entrou um vírus e ele desestabilizou o sistema, precisa ser combatido. O que acontece no nosso sistema emocional quando nós somos atacados por um agressor, por um intruso, por um agente que nos causa desequilíbrio? Isso muitas vezes acontece de fora para dentro, mas outras vezes acontece dos nossos próprios pensamentos e emoções. E aí, lembrando, a gente tem total ação sobre isso.
Bom, assim como acontece no sistema imunológico físico, a gente precisa acionar esses agentes de defesa para combater aquele que está causando a doença. Mas quais seriam os nossos glóbulos brancos e anticorpos emocionais? E como eles podem ser acionados? Por exemplo, se a gente tem emoções e pensamentos tóxicos, para os quais a gente deve acionar ali uma resposta imunológica. Vamos pensar medo, raiva, tristeza. O problema não é sentir tudo isso. Sentir a gente sente, é humano. A questão é o quanto a gente deixa aquele pensamento tóxico, aquela emoção que é uma intrusa num sistema equilibrado, o quanto a gente deixa ela criar uma raiz, o quanto a gente deixa ela ficar ali realmente se desenvolvendo, ou seja, criando uma doença. Então, se a gente encarar esses sentimentos, pensamentos, emoções como sendo aqueles agentes intrusos ou que vão causar o desequilíbrio do nosso organismo, a gente também vai desenvolver um antídoto, um anticorpo, um agente de proteção, né, um exército do bem, um leucócito ali, emocional. A gente pode fazer isso. E por que que a gente, no físico, faz isso tão conscientemente, né? Ah, tem que lavar as mãos, tem que passar álcool gel, porque eu tive contato com um local que pode estar contaminado. Por que que a gente não tem essa mesma lucidez, essa mesma consciência, essa mesma dedicação para fazer a asepsia dos nossos pensamentos e emoções? Será que a gente não estaria mais imunologicamente fortalecido se fizesse isso como um exercício regular? Eu acredito que sim. E eu vejo isso muito na minha própria experiência, na experiência de pessoas que eu acompanho. Então, se a gente adotar esse mesmo critério, esse mesmo cuidado, essa mesma, até essa analogia mesmo, né? O que que eu posso fazer que está totalmente no meu comando, no meu controle? É fazer a asepsia do pensamento, da emoção, disso que é tóxico e que eu sei agora comprovadamente, tem uma ciência que estuda isso e descreve muito bem, que vai afetar também a minha saúde física, a minha resistência e a minha forma de combater aquele agente agressor no físico também. Então, essa escolha, claro, vai ser sempre individual, esse processo de tomada de consciência e de ação vai ser muito dentro do livre-arbítrio de cada um, né? Da crença e daquilo que a pessoa experimenta e vê que funciona ou não funciona. Então, assim, só para finalizar, né, algumas dicas simples e acessíveis para adotar nesse momento, pensando em aumentar a nossa imunidade física, emocional e energética. No físico, a gente sabe, né, que tem alimentos e nutrientes saudáveis que podem ter um efeito imunoestimulante. E aí, claro, cada indivíduo vai ter a sua natureza, a sua particularidade, vai seguir aquilo que já conhece ou já testou, ou mesmo algum nutricionista, algum médico já recomendou. Eu não sou nem nutricionista nem médica, eu não vou dar receita aqui, mas eu vou dar exemplos, né? Então, que busque aquilo que sirva para a sua individualidade. Mas, por exemplo, alguns suco de limão que é antioxidante, tem vitamina C e tem um efeito detox. Quanta gente toma o limão em jejum e se sente muito bem e tem essa recomendação. Ingerir verduras, legumes, temperos que sejam ricos em vitaminas e sais minerais, incluindo também aqueles que são ervas medicinais, como o manjericão, o tomilho, o orégano, hortelã, alecrim, louro, canela do Ceilão, cravo, açafrão da terra, que é a cúrcuma, enfim, esses todos que eu citei, os temperos, eles têm óleos essenciais e a gente sabe na aromaterapia as propriedades que eles trabalham. Então são alguns que dá para usar na comida, dá para usar em chá, dá para usar de novo, de acordo com a sua especificidade, né, com a sua individualidade. E é interessante que alguns desses que eu falei, desses temperos que têm óleos essenciais, eles estão descritos como óleos essenciais antivirais na obra do Dr. Jean-Pierre William. Eu fiz um outro vídeo sobre isso, se não conferiu, dá uma olhadinha lá. Também no físico, consumir alimentos e suplementos que são considerados antibióticos naturais, daí tem alguns como alho, extrato de própolis, por exemplo. Então, não é uma receita, né? Como eu estou dizendo, são algumas sugestões e exemplos, lembrando que cada um tem a sua individualidade, deve ter a sua recomendação. No aspecto emocional, eu sugiro adotar uma rotina de limpeza de pensamentos e emoções também, no mínimo 3 vezes por dia.
né. A técnica pode variar, se quiser usar uma visualização criativa, uma respiração, meditação, ioga, a prática que tiver de acordo contigo nesse momento, aquilo que serve, e que tu consegue levar adiante, né, fazer como algo que também é satisfatório, que te traz resultado, que te faz sentir bem, fortalecido, que tem efeito. Então, como sugestão, eu deixei ali 2 exercícios gravados também bem simples, que eu chamei de visualização criativa, são gravações curtinhas, não são meditações, e elas são parte dos episódios 2 e 3 dessa série Imunidade Emocional. Enfim, isso era o recado que eu tinha para hoje nesse quarto vídeo. Espero que tenha sido útil de alguma forma para reflexão ou para prática, para ajudar na imunidade emocional nesse momento. E eu vou pedir que deixe aqui o teu comentário, se gostou, se não gostou do conteúdo, um like ou dislike. E amanhã eu pretendo compartilhar o quinto vídeo da série e a tua opinião é importante para dar continuidade a esse projeto. Um abraço.